Doutora, você trouxe informações sobre o que a mãe fazia quando o pai, o marido, queria se separar. Então, mais de uma vez, ele alegou esse interesse na separação do casal, e a primeira vez a mãe, a pronto, foi denunciá-lo como um suposto abuso das filhas. Eu queria entender de que forma você acredita que esse relacionamento tem um problema que antecede essa questão da mãe com a filha. Você entende dessa forma, por exemplo, que a mãe só tomava uma atitude drástica quando tinha a ver com o pai se separar ou com o pai fazer alguma coisa que não estava sob o controle dela, como uma possível separação. Eu percebo a Gisele com uma baixíssima tolerância à frustração. Quando as coisas não saem como ela quer, ela extrapola o que seria tido como normal, o comportamento dela excede os limites do que seria normal, tanto que eles brigam, ela droga o marido para ele dormir, para ele não incomodar ela. Ele quer se separar, o que que ela faz? Ela abre um processo com uma denúncia caluniosa contra ele. E nós somos muito condicionados a pensar que o relacionamento abusivo, que você vai ter uma mulher presa dentro de um relacionamento, tentando sair, sendo vitimizada, mas em muitos casos inverte e quem passa por isso é o parceiro. E me parece ser esse o caso. O Michel ele parece ter sido vítima da Gisele ao longo de muito tempo. Nós conseguimos acessar o primeiro processo em 2021, já uma denúncia falsa de abuso. A gente não sabe o que aconteceu antes, mas nos últimos 4, 5 anos, ela abre 2 processos falsos por abuso contra ele, sempre quando ele quer se separar. Então, me parece essa tolerância praticamente zero, as coisas têm que ser como ela quer, senão ela vai dar um jeito das coisas saírem da maneira que vai beneficiar ela. E é o que ela vem fazendo com o Michel e fazendo com os filhos. Tanto que a filha mais velha, ela já não tinha contato com a família, ela mora em Santa Maria, então ela já estava completamente distanciada, e realmente eu acho que foi a melhor escolha que ela poderia ter feito, se afastar desse núcleo que devia ser muito prejudicial. Uhum. Agora você imagina, você com 16 anos, virar alvo de um processo que a sua mãe abre contra o seu pai, colocando você ali como vítima, e você tendo que se posicionar e dizer: "Olha, sim, meu pai me abusou ou não, a minha mãe está mentindo". É uma situação muito complicada. Então que bom que ela conseguiu sair desse contexto familiar tão tóxico. Infelizmente o Michel não conseguiu, né, ele perdeu 3 filhos, 2 pela mão da mulher, e agora está precisando passar por isso, uma investigação, tudo. Ele chegou a ser investigado, foi comprovado que ele não tinha envolvimento nenhum no caso, mas eu vejo um caso de um homem que foi vítima sim, de um relacionamento muito abusivo, com uma mulher que no mínimo tem um quadro muito, muito complicado. E é um histórico de conflitos familiares muito extenso, né? Muito tempo. De que forma você acredita que esse histórico, esses conflitos familiares, podem atrapalhar, por exemplo, na investigação desse caso? Eu acredito que quando ele for a julgamento, isso vai pesar contra ela, porque não foi um caso isolado, tá, houve um episódio em que ela agrediu, em que ela fez alguém como vítima, não, é um histórico recorrente. Então, ela não vai provavelmente ter pessoas falando a favor dela, ela não vai ter um histórico favorável pesando, então acredito que isso na fase de julgamento vai ser muito, vai pesar negativamente contra ela. Uhum. E doutora, eu queria sua ajuda para tentar analisar o futuro dessa menina de 19 anos, a única filha do casal sobrevivente. Ela vem de um lar totalmente desestruturado, perdeu o irmão mais velho em 2022, algo que é recente, e acabou de perder as duas irmãzinhas mais novas de 6 anos agora no começo de outubro de 2024. Como fica para uma menina de 19 anos toda essa questão, toda essa carga emocional? Ah, muito difícil, né. Muito difícil. Aliás, já devia ser difícil anteriormente, a ponto dela se retirar, e esse se retirar foi quase uma sobrevivência, talvez literalmente. Literalmente. É. E já
conviver, ter essa mãe, a ponto dela ter a consciência de quem era a mãe, para ela poder dizer na situação que não estranharia dos maus tratos, de outras situações. Então ela já vem de um sofrimento grande, e aquela pessoa que era para cuidar, para proteger, para nutrir, é quem você não pode confiar. A gente não sabe o que ela também passou nessa dinâmica familiar, nessa educação com essa mãe, nos momentos que ela viveu ali, e parece que ela perde tudo, né? Porque ela tem o pai, que talvez um possa dar apoio para o outro, mas há 2 irmãs que não tinham nada a ver com isso, que eram ingênuas, ela vai ter um trabalho grande, eu acho. E ela tem esse entendimento talvez da maldade da Idade da mãe. mãe. Eu não quero me precipitar, mas para mim parece ser um caso de maldade. Ela tem esse entendimento ainda muito jovem, porque quando a gente conversa com filhos de pessoas que são acusadas de cometer crimes, o primeiro movimento deles é de defender o pai, defender a mãe, dizer, não, a minha mãe não faria isso, é uma boa mãe. Mas ela não, desde o primeiro momento, ela já se coloca, ela diz, não, eu acho que a minha mãe fez. Então, é muito jovem, então eu penso muito como vai ser a vida dela daqui para frente, porque ela está tendo que reestruturar a vida, o núcleo familiar dela muito rápido e ainda muito jovem. Muito. E não sabemos o que ela já passou. Pois é. Me deixa curiosa nesse sentido. Essa mãe que é capaz de envenenar as 2 filhas de 6 anos e tudo mais, o que não é capaz de fazer? Esse traço dessa frieza e de tudo mais é não se importar com o outro, com o que o outro pode sentir, com o que o outro pode passar. Eu uso o outro como um objeto, né, para aquilo que é o meu interesse naquele momento. Então não sabemos toda a história que ela passou. Ela já tem, com certeza, alguma estrutura saudável ali para ter se retirado, para conseguir ter a consciência, para conseguir se posicionar perante a mãe e acusar, mas ela vai ter que se reestruturar de alguma forma, E eu se acho. esse for um caso de fato de ciúme, o que impede da mãe também não ter tido ações parecidas para com essa filha, né? Exatamente. O que difere as meninas de 6 anos para essa menina de 19? É a relação com os pais? É a vulnerabilidade por conta da idade? Não sei ao certo, isso fica em aberto para a gente. Mas eu queria entender a circunstância da morte desse filho mais velho da família. Você pode explicar para a gente, Hannah, por favor? Pelo que nós sabemos, ele se envolveu com o tráfico de drogas e quando eles ainda moravam em Santa Maria, o apartamento onde ele estava teria sido invadido e ele teria sido executado. A cena tinha muito esse contexto, esse caráter de execução e foi atribuído a uma disputa por drogas. Isso foi o que nós sabemos. Tem até uma entrevista do Michel, do pai deles, que ele diz: eles entraram e deram não sei quantos tiros no meu guri. Assim, ele fala isso muito claramente. Então, ele ainda vinha se recuperando da perda do filho. Então, foi até onde se sabe, não foi muito divulgado a respeito disso, mas foi uma disputa por questão de drogas. Não sei se envolveu pagamento, ou disputa de um ponto de tráfico, mas foi o envolvimento com o tráfico, a questão do tráfico.